bom? Obrigado, Su. Bem, a gente volta a fazer agora, falar, na verdade, sobre a morte da jornalista Glória Maria, que nos deixou aí nessa manhã. E ela marcou, na verdade, uma geração por diversas entrevistas, né, Amanda? É isso mesmo, viu, Erlan? A Glória Maria, ela que fez uma legião de fãs, né, de pessoas que se inspiram na sua história. E ela também, além das suas coberturas jornalísticas, né, das suas viagens, ela também fez várias entrevistas icônicas. E agora a gente vai relembrar um pouquinho mais das entrevistas que a Glória Maria realizou. Glória Maria abriu portas e mostrou que era possível, sim, inaugurar uma nova forma de conduzir conversas importantes, inteligentes e respeitosas. Do seu jeito, ela conseguiu equilibrar bom humor e pautas relevantes com alguns famosos, como, por exemplo, em 1980, Gal Costa. É difícil imaginar que uma artista da magnitude de Gal Costa não tenha sido questionada sobre absolutamente todos os assuntos. Mas nos anos 80, Glória Maria teve a chance de visitar Gal Costa na Orla Carioca para falar sobre seu novo hobby, dirigir. É uma pena que o registro completo dessa entrevista veiculada no Fantástico não esteja disponível. O encontro entre as estrelas do jornalismo e da música exala uma energia leve, divertidíssima. Em 1985, Mick Jagger. Em 1985, o líder dos Rolling Stones, Mick Jagger, veio ao Brasil para a gravação de um videoclipe. À época, ele trabalhava em seu primeiro disco solo, She's the Boss. A entrevista, como acontecia de praxe, dividia-se entre o inglês e o português. Jagger, sentado no sofá, já tinha falado com a imprensa em coletiva, mas topou receber Glória Maria em particular. Também em 1985, Freddie Mercury. Ela esteve presente na aterrissagem da banda na capital carioca e pôde entrevistar o frontman da banda, Freddie Mercury, na sacada do Hotel Copacabana Palace, diante do mar. É bem verdade que o inglês de Glória não era o melhor de todos, mas a simpatia da jornalista fez com que o líder do Queen, entre um trago e outro, se divertisse durante a rápida conversa com o fato de ela traduzir as perguntas. Em 1985, também passou Rita Lee. No Rock in Rio, Glória atuou fortemente nos bastidores. Entre as estrelas brasileiras, ela fez questão de conversar com Rita Lee, que acabava de sair do palco. No êxtase do momento, a mãe do rock quis saber de Glória o que ela própria tinha achado do concerto. Ao dizer que Rita estava linda em cena, a cantora tomou sua opinião como a síntese definitiva do espetáculo. Em 1990, Harrison Ford. Em agosto de 2020, em plena pandemia, Glória Maria abriu o próprio baú e resgatou em seu perfil no Instagram um trecho da entrevista que realizou com o ator Harrison Ford. A data em que as gravações ocorreram? Segundo ela, há pelo menos 20 anos. Qual a coisa mais importante do mundo para você? Questionou a brasileira. No ano de 1996, o rei do pop Michael Jackson veio ao Brasil ao lado do cineasta Spike Lee. Juntos, eles subiram o Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, para as gravações daquele que seria um de seus videoclipes mais lembrados até hoje, They Don't Care About Us. Ele e Glória Maria não conversaram à frente da câmera, e sim nos bastidores. Ela disse: "A gente conversou antes. Ele me disse, não dou entrevista, mas quero conversar com você", contou a artista à Globo News em 2015. Aí conversamos, foi quando descobri que ele tinha vitiligo e eu me senti muito mal por ver como todo mundo estava achando que ele queria embranquecer, disse. Era muito mais fácil clarear os 20% que faltavam do que os 80% de pele negra que ainda restava. Ele quis saber quem eu era, porque as pessoas gostavam de mim, porque gritavam. Expliquei que era praticamente uma das únicas negras que trabalhavam na TV brasileira e fui a primeira repórter do Brasil. Ele ficou encantado. "Vou permitir que você me faça uma única pergunta." Terminaram as gravações e ele mandou me chamar.
Em 2001, Elton John. Gabaritando o clã de grandes estrelas, a jornalista foi até o Reino Unido para visitar Elton John em 2001. A locação? O castelo em que o astro vivia. Em sua sala de estar, ele a recebeu de roupa de ginástica para uma conversa descontraída que tratou de escândalos, paixões e felicidade. Em 2005, Madonna. A sensação era uma só: pavor. A rainha é conhecida nos bastidores por ser uma pessoa extremamente esperta diante da câmera, não dando a menor chance para um momento de descuido. Eu, nervosíssima, achei que ia me enrolar numa palavra. Ela deixou passar batido, entendeu tudo. Aquela mulher temperamental, grosseira que diziam, foi uma das pessoas mais delicadas, gentis que eu encontrei pelo caminho, contou a jornalista após se sentar para conversar com a popstar em 2005. Durante a divulgação do disco Confessions on a Dance Floor. Ela foi de uma simpatia, de uma gentileza, completou. À ocasião do bate-papo, Madonna estendeu a curtíssima janela de tempo dada à brasileira e ainda ganhou um presente. Em 2005, Roberto Carlos. Foram várias as conversas que Glória Maria teve com o rei Roberto Carlos. A mais expressiva, entretanto, talvez tenha sido a entrevista de 2005, em que ela fala sobre a decisão do cantor de se tratar contra um transtorno obsessivo-compulsivo, popularmente conhecido como TOC. A conversa abordou temas como fé, amor, fama e anonimato, além de trazer uma questão central: pesa ser o rei em algum momento? Em 2006, Mariah Carey. Glória Maria viajou até Nova York no dia em que Mariah Carey recebeu 8 indicações para o Grammy pelo disco The Emancipation of Mimi em 2005. Com franqueza e confiança, a cantora se permitiu falar sobre o momento em que vivia, dando a volta por cima. Além de ser questionada sobre a fama e os desafios da carreira, entre eles o divórcio e o fato de a estreia do LP Glitter ter acontecido justamente no dia 11 de setembro de 2001, a artista também se viu diante de uma pergunta importante sobre sua birracialidade. Eu estava aqui pensando agora, vendo essa matéria, que como é muito difícil, eu acho quase um pouco improvável, ainda mais por conta do mundo que a gente vive hoje, a gente ter uma jornalista que entrevistasse assim, tantas estrelas. Até porque hoje, né, artista quer dar entrevista por videochamada, grava stories. Pouco se tem para descobrir um artista hoje em dia, porque as redes sociais eles mostram tudo, né? Mas naquela época, essas entrevistas eram acontecimentos que paravam a televisão brasileira para assistir. Eu lembro muito bem que eu assisti essa entrevista do Michael Jackson, acho que eu tinha uns 3 anos de idade, 4 anos, e eu lembro muito bem da minha mãe comentando sobre essa entrevista, tipo, é hoje que a Glória Maria vai entrevistar o Michael Jackson, a entrevista da Madonna também tinha acompanhado, então, realmente, essas entrevistas paravam a gente no domingo à noite para assistir, né, o Fantástico, porque tinha sempre uma entrevista muito icônica. Então, hoje em dia, é muito difícil a gente ter uma jornalista que faça isso, né, Su? É verdade, viu, Erlan? E olha, diante de tantos nomes que a gente viu a Glória Maria entrevistar, né, desde Michael Jackson, Madonna, Mariah Carey, ela, em uma entrevista que ela deu, inclusive, para Marília Gabriela, ela disse que a entrevista mais difícil para ela foi a do Roberto Carlos, né? Então, imagina aí como é que foi essa entrevista com o rei Roberto Carlos. E uma coisa que me chamava muita atenção também na Glória Maria é que ela estava aí há 5 décadas trabalhando como jornalista e ela buscou um jeito próprio, um jeito único que só ela tinha de fazer as suas reportagens, né? Por isso que ela era tão admirada e respeitada pela classe, por esse jeito emblemático, único, ímpar de ser, né? Glória Maria realmente vai deixar saudades e um legado aí maravilhoso. Outra curiosidade dela é que vocês sabiam que a Glória não sabia nem nadar e nem dirigir? Meu Deus! Diante de tantas passagens por tantos países, tanta coisa viveu, né? Ela não sabia nadar nem dirigir. Curioso, né? Mas ela era bem corajosa, porque ela até pulou, né, de bungee jump, no maior bungee jump, né?
E assim, é impressionante, né, o legado que ela deixou para tantos profissionais, né, em especial ao telejornal, aos nossos jornalistas, né, que hoje se inspiram nela, na história dela. Se a gente pudesse ter um pouquinho das experiências que ela teve na vida, eu acho que a gente iria se sentir honrado, né? Então, assim, diante de tantas viagens, tantas coberturas históricas, Olimpíadas, coberturas na Europa, a gente fica realmente com o coração, assim, despedaçado ao ver uma profissional icônica como a Glória Maria nos deixando, né? Mas é aquela coisa, é o natural da vida, a gente sabe que um dia cada um de nós vamos partir e o que importa é que ela deixou o seu legado e como ela viveu, viu, gente? E muito era questionado, né, sobre o estado civil da jornalista e ela dizia que o melhor lugar que ela achava para morar era o Rio de Janeiro e ela sempre dizia que quando estava no Rio de Janeiro estava solteira e quando estava viajando sempre estava com alguém. Ela era uma pessoa que sempre prezava, né, ela muito pela liberdade. Ela disse que não foi educada e nem criada para casar, para ficar presa a um matrimônio. E ela gostava muito dessa liberdade que ela tinha. Eu vi recentemente agora uma entrevista que ela deu, ela dizendo, já cheguei a namorar com 3, já cheguei a namorar com 2 ao mesmo tempo, né? Eu estou vivendo a minha vida, né? Ninguém vai viver a minha vida por mim. Então, eu prezo muito pela liberdade. Eu venho de uma classe, né? Eu venho da raça que viveu a escravidão, onde eles eram muito presos. Então, por conta disso, a minha liberdade está sempre em primeiro lugar. E outra coisa que ela não revelava de forma alguma, não gostava de dizer em entrevistas, era sobre sua idade. E agora, depois da morte da Glória Maria, a gente ficou sabendo que ela ia completar 74 anos. Muito bem preservada, ano, né? inclusive. E muito bem vividos. Muito bem vivida. A gente até comentava, né, eu e a Suiane, sobre a estética da Glória Maria, né, o quanto que ela era vaidosa, se preocupava com a estética. Ela tem algumas entrevistas, né, passava receitinhas caseiras de como ela cuidava do rosto, né, de quais hidratantes que ela utilizava. Então a gente percebe que ela, além de uma grande jornalista, também passava dicas especiais para suas fãs. Isso é realmente... ouvi um dia desse, inclusive, um colega meu falar assim que os bons estão morrendo, né? Que marcou a nossa geração e realmente é uma tristeza. É uma perda irreparável para o nosso jornalismo, para o jornalismo brasileiro e como a Amanda falou, a passagem dela com certeza não foi em vão. Ela abriu diversas portas para diversas outras jornalistas mulheres, principalmente negras. Inclusive, um pouco antes da pandemia, um ano antes da pandemia, ela foi visitar uma garotinha que fazia vídeos com o microfone na mão da Globo, dizendo que se inspirava na Glória Maria. A Glória Maria foi lá, inclusive. Então, para você ver só a representatividade desse nome, é muito grande e a gente espera que não seja esquecido jamais, em hipótese alguma, viu? Bem, devido a essa cobertura hoje, não tivemos a nossa parte de fofocas, etc., mas amanhã a gente atualiza tudo para você. Nosso programa vai ficando por aqui, a gente vai se retirar do estúdio em silêncio, em homenagem à Glória Maria. Até amanhã.